sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Cristiano Mantovanini, Roger Silva e André Merino. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo dentro das organizações. Vamos conhecer uma história de vida fantástica. Hoje a gente conversa com Pedro Casonato. Pedrão, seja muito bem-vindo. Opa, Cristiano, André, Roger, brigadão pelo convite aí, tô super animado para esse bate-papo de hoje, por um tema que eu tanto gosto aí, faz parte da minha vida profissional. Vamos junto. Pedrão, eu conheço bastante a sua vida, queria que você contasse um pouquinho para a galera de toda a sua trajetória, desde a época do esporte até onde você está hoje, como gerente global de planejamento de uma grande empresa. Vamos lá, cara, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu sou fruto de uma família de 5 filhos, eu sou o único homem, o bendito fruto de meio às mulheres ali. Eu costumo dizer que eu fui me moldando mediante as circunstâncias que a vida me apresentou. Eu perdi meu pai muito novo, eu tinha 11 anos, e aquele evento ele acabou desencadeando uma série de coisas depois ali, né, que eu acabei tendo que modificar um pouco, ou bastante a minha vida dali em diante. Comecei a trabalhar desde muito cedo, talvez ali no mercado um pouco mais informal, trabalhei em buffet de festas de criança quando era mais jovem. Depois daquilo fui trabalhar um tempo em lojas de shopping, e nesse meio tempo eu comecei a estudar administração, e aí, como resultado da faculdade de administração que eu fiz em Campinas, na PUC, naturalmente a minha vida foi se direcionando para o caminho um pouco mais de empresa, né? Entrei na primeira empresa grande, por assim dizer, como estagiário da área de planejamento de produção, e aquilo acabou me levando, ou os relacionamentos que eu construí nessa primeira experiência profissional acabaram me levando adiante ali para essa posição que hoje eu atuo aí numa responsabilidade, num nível um pouco mais global, né? E você comentou, Cristiano, da questão do esporte, ele também, devo dizer que teve uma parcela importante na minha formação como pessoa. Dos meus praticamente 14 aos 18 anos ali, eu fui atleta de saltos ornamentais. Representei o Brasil em alguns campeonatos locais e também no campeonato sul-americano. Num deles fui medalhista, e foi também uma grande e importante parte da minha vida. Aí funcionou talvez como mais uma das ferramentas de desenvolvimento que a vida veio me apresentando. Sou muito grato por tudo aquilo que eu vivi, tanto na minha vida profissional, mas também as experiências que o esporte me agregou. Show de bola, Pedrão. E é muito legal ver que você veio do esporte, e um esporte teoricamente individual, né? Que você acaba treinando em grupo, trabalhando bastante em grupo, mas na hora da competição é individual. É você que está ali representando o seu país, representando a sua equipe. E como é que os desafios que você enfrentou nessa época do esporte te ajudam hoje nos desafios do meio corporativo? Cara, eu acho que uma das coisas que o esporte ensina é a questão da disciplina e resiliência, né? Bom, qualquer pessoa que teve, por menor que seja a experiência com a vida no esporte, sabe que tem os seus altos e baixos, e o que a gente deve fazer sempre é buscar tirar os aprendizados das experiências ruins e transformar aquilo em coisas boas que vão te projetar para, enfim, resultados melhores lá na frente. Então, acho que um paralelo bem claro para mim é a questão de construir a disciplina e a resiliência que vem através aí das cabeçadas que a gente dá e dos erros que a gente comete, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é uma coisa que é muito evidente hoje na pessoa que eu me formei, mas que é fruto daquela construção de anos atrás aí do esporte, sem dúvida nenhuma. Bacana isso, Pedro, e eu queria aproveitar então conversar um pouquinho mais dessa parte esportiva, né? Você comentou, né, que você fez saltos ornamentais, ganhando medalha, inclusive, isso é muito bacana, parabéns por isso também. Eu queria saber qual foi o processo mais enriquecedor para o Pedro como pessoa, a vida corporativa ou esportiva? Cara, eu diria que foi a vida esportiva, porque ela teve uma função na minha vida, na formação da pessoa, do caráter que eu tenho hoje. Talvez um dos momentos mais sensíveis de formação, né? Eu vinha ali da perda do meu pai, eu era muito novo, aquilo transformou muito a vida
de um menino que enfim, vivia uma família dita estável, claro, com seus desafios e todos, mas mais estável, e aí perder um eixo tão importante que foi meu pai, né? Então, sem dúvida nenhuma, em termos de formação de pessoa, eu diria que o esporte foi aquilo que me trouxe, talvez, a uma base muito mais sólida e que depois me ajudou a enfrentar os desafios diferentes que eu tive ali mais adiante na vida profissional. Sem dúvida nenhuma, o esporte para mim foi a base. Legal, bacana isso. A gente comenta essa parte de esporte, porque obviamente você tem uma equipe por trás, mas na hora H é você mesmo que está ali sozinho, você busca a sua alta performance, é essencial esse trabalho em equipe para te dar o embasamento para você na hora colocar em prática o teu melhor, ser o seu melhor, né? Então, quando a gente faz o treinamento corporativo, a gente trabalha com experiencial, com vivencial, e isso é muito importante para o desenvolvimento não só das equipes, como das pessoas e dos gestores também, né? E você comentou aí na história do seu pai, né? Você passou a ser o único homem da casa. Naquele momento, você se tornou um líder ou a equipe e família falou mais alto? Cara, eu era muito novo, eu tinha 11 anos, né, como eu comentei, então, sem dúvida a equipe e família falou muito alto, mas teria sido muito diferente se a figura da minha mãe à época não fosse tão presente e assim, ela, no palavreado de empresas hoje, ela comprou o desafio de levar uma família toda adiante, todos eram muito novos, né, eu tinha 2 irmãs mais novas, 2 mais velhas, mas também a mais velha época tinha 14 anos, então ela, sem dúvida, contribuiu muito para criar essa unidade de família, e assim, hoje, depois de, 20 e tantos anos, a gente tem uma relação, eu e minhas irmãs, super próxima, assim, invejável para muitas pessoas aí afora, e eu digo isso com muito orgulho, porque a gente se dá muito bem, a gente se gosta, se cuida, então é a tal da construção de uma relação, mas que veio, sem dúvida nenhuma, da figura da minha mãe, que ajudou a gente a criar essa unidade de família, né? Ou da manutenção, aquilo que já havia se iniciado até bem antes, quando meu pai ainda era vivo, sem dúvida. Pedro, muito bacana essa questão da mudança da área esportiva para a área empresarial, né, cara? Poucas pessoas sabem, né? Poucos que me conhecem sabem dessa história, mas eu também fui atleta, né? Embora biotipicamente não pareça quem me conhece, né? Eu fui jogador de futebol, joguei durante 10 anos, né? Joguei dos 9 aos 19 anos. E aí tive problema no joelho, operei o joelho, tem parafuso, operei 2 vezes, enfim. E assim, eu desde de moleque, eu sonhava realmente ser um atleta de alto nível, né, de alta performance, e realmente trilhar nesse caminho. E aí a vida me trouxe outras possibilidades, né? Porque a gente sabe que esse meio esportivo não é só esse glamour que a gente vê pela televisão, né? O meio é muito complicado, tem muita política, tem muita concorrência leal e desleal. E eu queria saber de você, como foi o impacto para você essa ruptura, né, do mundo esportivo para partir para o mundo empresarial, né? Entrar numa empresa, trabalhar dia a dia ali com metas mais administrativas, mais operacionais, e não dependendo somente de você. Legal. André, assim, essa é uma boa pergunta e a transição para cada um de nós, né? Para você, ela teve um gatilho para você migrar do esporte para uma vida profissional, enfim, para um outro caminho. Assim como para mim também, a época, eu tive alguns gatilhos, porque assim, eu posso dizer, no tempo que eu fiquei, né, dedicado à vida de atleta, eu entreguei aquilo que eu tinha de melhor, mas eu cheguei num certo estágio em que eu tinha de fato que tomar uma decisão do que fazer, né? Ou eu seguia num esporte que era muito pouco reconhecido, especialmente no Brasil, né? O esporte é muito pouco valorizado. E ainda mais um esporte como saltos ornamentais que pouca gente conhece. Então, eu tinha que tomar ali talvez uma decisão de vida do que fazer, né? Então, vamos dizer assim, migrei mesmo, né? Tomei a decisão de abandonar o esporte para começar a construir uma carreira profissional ali dentro do mundo mais empresarial. E assim, dentro dessa perspectiva, eu trago, sem dúvida nenhuma, muitos aprendizados, né? Como eu comentei sobre a questão da disciplina, e talvez o maior deles é a resiliência, né? Porque no esporte a gente cai e tem que se reinventar ou se levantar. Eu também tive, né, na minha vida de atleta, alguns momentos de contusão que me levaram a um período de interrupção dos trabalhos de atleta, né, e competição propriamente dita,
mas que também me deram um gás extra para, enfim, me superar e um tempo depois até acabar conquistando a medalha, que foi o que talvez o meu principal mérito aí dentro dos saltos ornamentais foi ter atingido essa medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano, evento esse que aconteceu um pouco depois de eu ter machucado meu tornozelo, né? Agora, dentro do mundo empresarial, que aí deixa de ser, talvez, vindo de um esporte dito individual, para uma realidade coletiva, inevitavelmente você tem que se reinventar um pouco, né? Porque a vida empresarial, ela dentro das empresas, ela nunca é uma vida solitária, como em alguns momentos é para o esporte, né? Então, tudo aquilo que você faz, ele tem alguma interdependência com outras pessoas, áreas, ou que seja clientes internos, externos, ou fornecedores, quem quer que seja ali o stakeholder que você tem mais contato no dia a dia. Então, eu acho que aquilo que eu comentei no começo, né, que as circunstâncias foram me moldando, isso é válido também para o momento que eu comecei na vida empresarial, né? Então, eu fui adaptando o meu modelo de trabalho, a minha característica, né, a persona que eu sou hoje dentro do ambiente empresarial, em função dos desafios que foram se apresentando para mim. Agora, se existe sorte, eu posso dizer que eu tive, e aí no sentido de ter sido liderado por pessoas que estavam genuinamente interessadas em contribuir com o meu desenvolvimento, né? Então, eu estava até um pouco mais cedo hoje refletindo sobre isso, e todos os movimentos, né, do momento que eu entrei na primeira empresa até o estágio que eu estou hoje, eu consigo conectar todas as pontas para saber traçar a linha que me trouxe até onde eu estou aqui, né? E tudo começou num líder, né, numa pessoa que estava absolutamente disposto a contribuir com a formação de um jovem que tinha ali, sei lá, energia, disposição para fazer acontecer, mas precisava de um direcionamento, né? Então, o papel líder ali fez uma diferença fantástica na minha vida, e talvez eu não tivesse onde eu estou hoje se eu não tivesse tido essa boa referência ali uns 10, 12 anos atrás, mais então, 14 anos atrás. Então, você estava dedicado ao esporte, né, bem focado, e de repente teve que fazer essa transição. E como ela ocorreu? Você estava estudando paralelamente ao esporte, né? Você sempre estudou, nunca parou de estudar, e aí você, no momento dessa transição, se encaixou rápido nesse meio corporativo. E como foi essa sua entrada nesse meio corporativo? Legal. Eu, mesmo durante o período que eu fazia os saltos, né, que eu era atleta de saltos ornamentais, eu não recebia um salário por isso, mas por uma condição de vida eu trabalhava também nas minhas horas vagas, fazendo esses trabalhos que eu comentei com você de buffet, ou enfim, qualquer outra coisa que fosse um pouco mais flexível em termos de horários e tudo. Mas no momento em que eu decidi abandonar, vamos dizer assim, o esporte, né, e migrar para a vida profissional, foi quando eu comecei a estudar para administração. Então, naquele momento, eu já havia começado a trabalhar, e aí, oficialmente, né, eu estudava à noite e trabalhava durante o dia numa empresa. Era uma loja, na realidade, em Campinas, uma loja pequena, de toldos e persianas e tal. E, naturalmente, com o meu salário, eu bancava a faculdade. E aí, o que aconteceu num dado momento é que, por já estar na faculdade, algumas propostas, elas aparecem, né? Para quem está no ambiente de faculdade ali, sempre tem, surgiu um estágio na empresa tal, surgiu uma oportunidade aqui e ali. E não foi diferente comigo. Eu recebi um convite, né, para participar de um processo de estágio numa empresa em Jaguariúna, na época, para ganhar metade do salário que eu ganhava nessa loja, mas era assim, era talvez ali um desses momentos, desses pontos em que a gente reflete para decidir o que a gente quer da nossa vida mais adiante, em que naturalmente o dinheiro deixou de fazer parte do meu fator de decisão, e eu parti para pensar, ok, eu vou sim me candidatar a esse programa de estágio, porque eu entendo que isso vai me projetar mais adiante para enfim, posições melhores e me posicionar mesmo dentro do mundo corporativo. E assim eu fiz, eu migrei, enfim, troquei dessa empresa, dessa loja que eu trabalhava para ser estagiário dessa empresa. E aí uma das preocupações que eu tinha na época era assim, a questão de, como é que eu vou dar conta de pagar a faculdade?
recebendo a metade, e aí o dinheiro que eu ia ganhar como estágio era praticamente para pagar o valor da faculdade inteira, mas também não foi o que me segurou, né? E no fim, para minha grata surpresa, eu acabei ficando, nem 6 meses como estagiário, e logo em seguida fui efetivado com o dobro do salário que eu ganhava na loja antes de ir, né? E aí, desse momento para frente, as coisas começaram a se conectar, né? O líder que eu comentei com você, ele é um cara que veio dessa empresa e aí 3 anos depois, ele migrou e acabou me puxando junto com ele, e aí as coisas foram se desenrolando, cara. Daí tem uma longa história que foi acontecendo aí em diante. Não, isso é muito bacana, né, Pedro? Você comentou aí que você em algum momento teve sorte, né? Uma das definições mais legais que eu conheço para sorte é competência mais oportunidade. Então a oportunidade apareceu, muitas pessoas às vezes têm medo, né, de aproveitar a oportunidade, por acreditar que não tem a competência, e você foi fundo, né? No esporte, a medalha é um dos ápices, né, do que você pode chegar. No mundo corporativo, qual que é a tua medalha? Cara, essa é uma pergunta muito legal. A medalha que eu acho que um profissional pode ter é no momento em que ele decide, um exemplo, mudar de uma empresa para outra, ou de uma posição para outra, ele olhar para trás e refletir. Eu deixei algum legado, eu entreguei alguma coisa para a empresa, porque no fim das contas, a carreira, né, a vida profissional dentro de uma empresa, ela é uma via de mão dupla, né? Claro, a empresa te paga para você prover ali o seu trabalho e realizar as suas atividades, mas no fim das contas, aquilo é uma espécie de um curso que você faz no dia a dia, né? Constantemente você enfrenta desafios que são diferentes, que não tem teoria que te prepare para aquilo na prática. Então, se você souber fazer uso desse material que lhe é apresentado quase que diariamente na vida empresarial, você acaba capturando muito desse aprendizado e, de certa forma, devolvendo para a empresa, né? Porque você se projeta para melhores posições ou para desafios diferentes, e o resultado daqueles desafios beneficiam não só você como um profissional, mas a empresa que vai atingir outros resultados, né? Então, talvez a medalha que eu procuro atingir hoje nas empresas por onde eu passo, nas posições que eu atuo, é tentar de alguma forma deixar um legado que vá seguir com a empresa muito além da posição Pedro naqueles 2, 3, 4 anos que seja, que eu tive responsabilidade por aquilo, né? Então, para mim, sem dúvida nenhuma, qual legado eu deixo para a empresa quando eu mudo de posição ou mudo de empresa. Você comentou, né, das empresas que atuam de maneiras diferentes uma das outras, né? A empresa que você trabalha atualmente, a matriz é alemã, certo? Correto, é alemã. Você sente diferença? Você tem liberdade para atuar, para trabalhar, de interferir, de comentar? Ou o europeu realmente tem um lado mais restrito, aí, mais frio, de trabalho em equipe ou com pessoas? Cara, essa pergunta é muito legal, porque eu diria que foi um choque cultural para mim quando eu saí de uma empresa que era liderada por um representante brasileiro para ir para uma empresa alemã, né? Então, eu falei, como é que será que vai ser esse choque cultural? Será que que eu vou ter espaço para poder, construir o meu trabalho, me projetar e ter voz ativa dentro desse ambiente? E, cara, para mim, a grande surpresa, quando eu entrei, quase que de imediato, eu senti uma necessidade, para não usar outra palavra, da alta gestão da empresa, tanto da representação local dessa empresa no Brasil, mas também de fora, em ouvir genuinamente o que os colaboradores têm a dizer, independentemente da posição hierárquica que eles estejam. E o mais curioso de tudo é que isso não é um processo mecânico ou forçado. Isso é natural, é parte da cultura da empresa, ouvir genuinamente os colaboradores e óbvio, depois disso, decidir se quer ou não, tomar alguma ação em função daquilo que ela ouviu. Mas acho que o mais importante, e aí eu digo que é genuíno, porque eu vi muitas transformações acontecerem em função desses feedbacks que vêm de baixo para cima, né, ou do nível dos colaboradores para o nível gerencial e alta liderança, serem convertidos em ações práticas da empresa. Vamos mudar, então,
modelo de gestão, vamos mudar a política de RH, vamos mudar a forma como a gente aborda a avaliação de desempenho de colaborador, de maneira a focar no desempenho e não, sei lá, no resultado financeiro que essa avaliação pode ter lá na frente. Então, cara, eu fiquei positivamente surpreso. Tinha minhas preocupações, ou certa ansiedade antes de conhecer o modelo, mas hoje que eu estou há praticamente 2 anos, completei essa semana 2 anos nessa empresa, eu posso dizer que eu estou muito, muito feliz, assim, muito bem acomodado. É uma empresa que já me proporcionou um belíssimo espaço de crescimento. Eu entrei para trabalhar nessa empresa com uma responsabilidade local Brasil, e aí depois de um ano e tanto trabalhando e em função da entrega de alguns projetos que eram importantes para a empresa, acabou surgindo a oportunidade de eu assumir uma responsabilidade global, baseado no Brasil, mas eu respondo agora para a Alemanha desde o ano passado, do fim do ano passado, e estou super animado, assim, de fato, uma empresa muito aberta, eles gostam de ouvir o que o colaborador tem para dizer, e assim, na posição de colaborador não tem nada melhor, né, do que você trabalhar num ambiente em que você tem transparência e abertura para falar sem qualquer medo ou risco de retaliação, né? Porque a gente vê que isso, assim, não precisa nem muito longe. Você perguntar para 2, 3 amigos, você vai com certeza ouvir histórias de gente que não tem liberdade para expor suas opiniões, para dar ideias e mesmo para implementar ideias, né? O próprio Cristiano comentou no começo dessa questão do empreendedorismo. Eu me considero um fruto hoje do intraempreendedorismo, sem dúvida nenhuma, assim, aquilo que talvez tenha me dado os maiores frutos e o legado que eu comentei há pouco, eles vieram de projetos que talvez fossem vistos como, putz, não, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, mas felizmente eu tive um espaço para, enfim, empreender dentro de um ambiente empresarial, tentando fugir ou ampliar um pouco as barreiras que já existiam ali, né? Ampliar um pouco a zona do que era dito o status quo, e aquilo, projetou mudanças importantes para a empresa e também mudanças importantes no meu desenvolvimento, né? Eu usei muito os desafios que eu enfrentei ao longo dessa minha jornada de 12, 13 anos de empresa a meu favor, né? Cara, é legal ver essa história de intraempreendedorismo, né? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas na hora pensam em construir novas empresas, criar novos negócios, dificuldades, barreiras, enfim. E você construiu o empreendedorismo dentro das empresas. Você foi construindo uma carreira e não necessariamente uma empresa sólida, propriamente dita, né? E eu vou pedir para você contar para o pessoal um pouco da sua história dentro das empresas. Porque você contou que você saiu de uma loja no shopping para ganhar um salário que era metade do que você ganhava, mas para começar a construir essa carreira, para começar esse empreendedorismo. E com 12, 13 anos, como você falou agora, você é gerente global de uma multinacional. Então, como foi essa trajetória? Conta pra gente, por favor. Vamos lá, legal. Cara, nessa primeira empresa que eu entrei como estagiário, eu entrei para cuidar de planejamento de produção, e à época eu tinha um coordenador que era ele era um gênio no Excel, e foi muito curioso, quando eu fiz a entrevista, ele falou assim, quanto você conhece de Excel? Eu falei, 0, nada. Eu falei, eu não vou mentir, porque se eu sentar na frente do computador agora e começar a mexer no Excel, eu não sei nem fazer a soma. Então eu falei assim, 0. E não sei, estou super disposto e eu te garanto que eu vou aprender e vou aprender rápido, mas assim, eu não sei, cara, não vou mentir para você e tal. E aí demorou ali o processo da contratação do estágio, demorou talvez umas 3 semanas, um mês, e quando eu fui contratado, de fato, ele falou assim para mim, cara, eu não ia te contratar, eu não queria te contratar, mas eu fui convencido pelo RH, que gostou talvez do seu perfil, né, de uma postura positiva, então vamos lá, eu tô aqui, da minha parte, eu tô disposto a te treinar. Então agora eu quero ver se você vai realmente fazer o que você prometeu para mim, que é investir, né, o seu tempo em aprender o Excel. E no fim, eu aprendi o Excel, naturalmente que eu cara, me esforcei pra caramba para conseguir dar conta de planejar toda a produção de uma fábrica. Na época, eu não me lembro de cabeça, mas devia ter, sei lá, umas 9 linhas de produção. Eu tinha que planejar, assim, tudo aquilo que ia ser produzido em base diária, né? E acompanhar o status do que estava sendo produzido ou não. E era o Excel minha ferramenta de trabalho. Então, aquilo me forçou a aprender rápido
o Excel, do contrário, eu não ia conseguir sobreviver naquele ambiente. E talvez, como resultado, eu ter conseguido dominar o Excel num curto espaço de tempo. E aí eu acabei sendo efetivado um tempo depois, né? E acabei por ficar nessa empresa uns 2 ou 3 anos. E o que aconteceu depois disso foi que um dos diretores, com quem eu tinha contato bem frequente, ele acabou decidindo migrar completamente de segmento. Na época, essa empresa fazia placas de computador e celular, era uma indústria eletrônica, e ele decidiu migrar para o mercado de agronegócio. Ele já estava praticamente no fim da carreira, mas quis se projetar para uma posição diferente, né? Um desafio de fim de carreira, vamos dizer assim. E ele acabou buscando algumas pessoas com quem ele já tinha contato para levar para essa nova empreitada, porque ele tinha que construir do zero ali uma equipe de supply chain e construir toda, enfim, a mecânica de cadeia de suprimentos para essa empresa do agro. Acabou que eu fui a terceira opção dele, porque os outros 2 caras que ele queria levar, que tinham mais experiência do que eu, né, na perspectiva de supply chain, como a cadeia de suprimentos, logística, importação, planejamento, compras, tudo isso, eles, sei lá, talvez não se animaram à época, e ele falou, bom, vou com o Pedro. E aí, talvez eu tenha vestido de novo aquela camiseta do, putz, eu preciso agora, eu consegui abrir uma porta, consegui, né, espaço para ser convidado, enfim, a trabalhar nessa outra empresa, que era um outro setor completamente diferente do que eu tinha de experiência até então, né? Pouca, 3 anos, mas enfim, era outro setor. E aí vesti essa camiseta do vamos lá, vamos meter a mão na massa e aprender com quem está disposto a ensinar. E essa pessoa foi quem talvez tenha sido meu maior mentor profissional, né? Ele me pegou nos primeiros anos da minha carreira profissional, e talvez na época ele também tinha filhos que tinham a mesma idade, se sentiu, não sei, motivado a querer me conduzir também para caminhos melhores profissionais. E aí o resultado é que eu trabalhei nessa empresa, né, em Campinas, por praticamente 4 para 5 anos, e foi ali que eu construí a minha base, assim, de conhecimento do que era trabalhar numa empresa de fato, e do tamanho, da quantidade de desafios que eu tinha para dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu lidava com logística, eu lidava com planejamento da produção, eu lidava com um pouco de importação à época, eu lidava, cara, com os desafios N, e aí se eu boto o fator trabalhar com logística no Brasil, isso fica ainda mais desafiador. Para quem conhece um pouco de logística sabe quão desafiador isso é no Brasil. Foi talvez o período em que eu fiquei com as maiores feridas, e essas feridas se transformaram em cascas, e essa casca que hoje eu faço bom uso quando novos desafios se apresentam na minha vida, né? Então, tive que aprender muita coisa, praticamente tudo do zero. E o curioso é que nessa época, eu enfim, estava terminando a faculdade de administração ali, quando eu migrei para essa empresa, eu estava praticamente terminando a faculdade, e teoricamente eu tinha um embasamento teórico ali, né? Mas a verdade, cara, é que não há nada que substitua a mão na massa, não há nada que substitua a prática, não há nada que substitua os desafios que se apresentam no dia a dia num país como o nosso. Não é um país desenvolvido em que as coisas funcionam só de apertar um botão. É um país em que o nosso trabalho faz muita diferença, né? Aliás, o que faz as empresas irem adiante hoje é o resultado de quem está ali investindo, né, o seu tempo, sua energia verdadeira, genuína, quebrando cabeça para resolver problemas complexos e como é que fazer a engrenagem toda girar, né? Talvez uma das experiências que tenha mais me marcado nessa empresa foi a postura verdadeiramente genuína, assim, aberta de coração, do líder em dizer o seguinte: Pedro, você chegou num estágio de carreira e profissional que eu não consigo te proporcionar mais crescimento aqui dentro. Mas eu sei de uma empresa que está precisando de uma pessoa em São Paulo, na época eu trabalhava em Campinas, e eu vou te indicar para essa vaga. Vai me abrir um buraco enorme aqui na empresa nossa, mas eu não quero frustrar o seu crescimento, eu não posso mais te segurar. Se você quiser, eu posso te indicar. Você tem vontade? Eu falei, claro. Enfim, eu vinha fazendo a minha parte, vamos colocar dessa forma. E era tudo que eu realmente gostaria, assim, que as portas fossem abrindo para eu conseguir galgar outras posições. E à época eu tinha uma posição de analista,
um analista como sênior, ele não tinha responsabilidade de liderança. E essa outra empresa em São Paulo era, aí sim, o meu primeiro passo em direção a uma carreira de liderança, né? E assim, mais uma dos eventos ou circunstâncias que a vida nos apresenta, né? Quando eu participei do processo seletivo para essa empresa, eu entraria ou seria contratado para uma posição de coordenador, para substituir temporariamente um gerente que estava se tratando de um câncer à época, né? Então eu teria ali uma posição de fazer um meio de campo entre o gerente e a equipe, para poder permitir que o gerente cuidasse da sua saúde. E o dia que eu liguei para aceitar a posição, para a pessoa que estava fazendo lá o meio de campo comigo na época, eu descobri naquele dia que o gerente havia falecido. Então, eu já entrei na empresa talvez com um desafio maior, né? Eu estava pensando que eu ia entrar para ser coordenador e ficar talvez recebendo um coaching ali um pouco mais próximo de alguém para os meus primeiros anos de liderança, e acabou que eu tive que, mais uma vez, aí, me jogar na fogueira e dizer, ok, vamos lá, vamos para cima, vamos ver como é essa história de liderar. Eu já tinha feito, né, a minha preparação teórica, entre aspas, mas eu não tinha tido experiência prática até então. Então, lá fui eu me lançar para um novo e completamente diferente desafio, né? Mudei de cidade, à época eu morava com a minha família, fui morar sozinho, então teve também uma mudança na minha vida pessoal acontecendo ali, né? De abrir um pouco mais as asas, começar a romper um pouco as fronteiras, né? De morar e conviver só com a família 24/7. E aí nessa empresa que eu mudei para São Paulo, minha responsabilidade, ela estava, né, dentro da cadeia de suprimentos. Aliás, toda a minha carreira até aqui, ela é dentro da cadeia de suprimentos, ou supply chain, inclusive a minha posição atual. Então, minha vida toda, ela está dentro desse profissional, ela está dentro desse prisma. E aí, cara, eu comecei essa empresa foi que eu percebi como a realidade, como ela é de liderança, né? Ela é muito bonita na teoria, ela é lindíssima nos livros e materiais que a gente procura por aí, mas a prática é super desafiadora, e especialmente num contexto em que a equipe, à época, já vinha de uma ausência de um gerente por um tratamento, né, da doença dele. Então, de certa forma, eles estavam sem uma referência, e lá estava eu me tentando equilibrar as bandejas da formação de uma nova pessoa, né, do Pedro como líder, mas também tendo a responsabilidade de direcionar pessoas que estavam ali, talvez sem rumo. Então, tive uma experiência de mais ou menos uns 4 anos, bati um pouco de cabeça até realizar que algumas coisas elas tinham que ser diferentes daquilo que eu tinha como concebido. Por exemplo, forçar demais o desenvolvimento de uma pessoa que não quer se desenvolver. Então, talvez esse tenha sido um dos principais aprendizados que eu tive como líder nessa empresa. Nos meus primeiros 2 anos, 2, 3 anos nessa empresa, eu tentei muito, mas assim, muito, fazer com que pessoas que não queriam trabalhar ou se desenvolver ou fazer o negócio acontecer, tentei muito que elas mudassem, e custei a acreditar que eu não seria o motor da mudança delas, senão por uma motivação própria, elas teriam que realmente mudar. Mas, enfim, de novo, parte das circunstâncias, né? Eu aprendi a liderar liderando, e aprendi a ser líder basicamente enfrentando essas dores. Não foi nos dias bonitos, não foi nos dias que as coisas funcionavam redondinho, que todo mundo entregava, que todo mundo estava ali com uma energia alta para fazer o trabalho acontecer, né? Não foi. E aí, só para, enfim, caminhar para a última etapa da minha carreira. Aliás, até antes de eu migrar, o Kiko falou sobre o empreendedorismo. Nessa empresa eu tive, assim, 2 projetos que acho que eles mudaram um pouco, talvez até o quanto eu confiava no meu trabalho como profissional,
que foram projetos bastante disruptivos. Um deles, talvez aquele que eu goste mais, é um projeto relacionado à área logística, que a empresa ela usava só um modal, que era o modal rodoviário, e eu decidi meter as caras e construir do zero um projeto para mudança de rodoviário para ferroviário, um mercado que é super tradicional, que até então ninguém nunca tinha pensado em fazer. Quando eu trouxe a ideia, me chamaram de louco, disseram não vai dar certo e tal. Resumo da obra é que não só deu certo, não só deu um resultado muito positivo financeiramente falando, mas à época também ele abriu um pouco a cabeça da empresa para um olhar da questão do impacto ao meio ambiente que as empresas causam hoje por transportar produto daqui e ali via modelos tradicionais, que são os modelos rodoviários, versus um modelo ferroviário que é muitíssimo mais eficiente ambientalmente falando, né, em termos de impacto ambiental que aquilo gera. Então, putz, esse, sem dúvida nenhuma, foi um dos legados que eu mais me orgulho de ter deixado para essa empresa. E aí, por fim, né, o último desafio, de certa forma, essa empresa, né, tudo aquilo que eu vivi ali, os 5 anos, me permitiram ou me prepararam para os desafios que vieram aí na última empresa que é a que eu estou hoje, essa empresa alemã. Mas talvez o trabalho da liderança ou o desenvolvimento do Pedro como líder, né, a parte mais pesada, ela foi formada nesses 5 primeiros anos de líder, e aí na minha jornada seguinte foi mais um refino, né. Eu acho que vale dizer, é importante dizer que é um trabalho constante, não é algo que você está pronto um dia, não existe um líder está pronto um dia, precisa sempre buscar atualização, precisa sempre buscar ou ter a mente aberta para se desenvolver, porque o ambiente de trabalho como um todo ele vai se transformando, né? A tecnologia é um fator que interfere, as novas gerações que vêm também é um baita de um desafio para os líderes, né? Como é que a gente consegue promover um ambiente em que as pessoas se sentem motivadas para entregar e fazer os projetos acontecerem, tudo isso. Então, nessa última empresa de agora, eu tive a minha maior equipe como líder. Hoje, enfim, eram 10 pessoas, ou são 10 pessoas. E claro, né, junto com essas 10 pessoas vem 10 desafios, são 10 necessidades diferentes, são 10 momentos diferentes de carreira que hoje eu consigo realizar e talvez como papel do líder contribuir muito mais do que o Pedro de 10 anos atrás. Pedro, você comentou 2 pontos aí que eu vejo como muito importante, né, dentro do segmento corporativo. O primeiro foi o teu líder percebeu que você tinha potencial para crescer e falou, se você quiser eu te indico para uma vaga numa outra empresa. Cara, isso é fundamental, fora de série, um bom líder, né? Depois, se o André e o Cristiano quiserem complementar isso, né, que eles trabalham bastante com essa área também, é importantíssimo a pessoa enxergar que tem uma pessoa na equipe dele, que ela tem um potencial fantástico para progredir. Se eu segurar essa pessoa na minha empresa, eu vou estar podando essa pessoa, eu vou ter uma pessoa legal no meu time, né, eu não vou abrir um buraco, como o teu chefe falou, e eu vou ficar tranquilo. Não, ele percebeu que você tinha potencial, você tem um futuro maravilhoso pela frente, falou, toca o barco, Pedro, vai lá que eu te indico, eu te apoio, eu vou te indicar para a vaga, vou fazer a conversa com quem precisar e te abriu portas, né, para você seguir. E o outro ponto que você comentou é sobre a galera jovem, você está motivado, empolgado com o que você faz, né? A gente sabe que tem muitas diferenças, né? A geração nova pegou um mundo mais, na tecnologia muito mais desenvolvido. Nós que somos da geração antiga, a gente teve que passar por todo esse preparo, acompanhou todo esse processo, né? E se o teu líder te segurasse ali, talvez você não chegasse onde você chegou e você não estaria encantado, motivado, engajado para seguir uma carreira que você pretendia fazer, né? Sem dúvida. Putz, esse é um ponto muito legal, Roger. E assim, esses exemplos, né? Porque no fim o que aconteceu, né? Essa memória que eu tenho desse líder é uma memória de que o papel da liderança é muito mais, e especialmente muito mais sobre entregar do que receber.
Não é aquela história de, putz, eu tenho 10 pessoas que trabalham comigo, então eu só vou esperar o negócio chegar pronto nas minhas mãos, no meu e-mail, o que seja. Pelo contrário, né? Exercer a função de estou aqui para contribuir com o seu desenvolvimento. E o resultado que aquilo te gera lá na frente é um resultado quase que inevitável das coisas acontecerem num nível de entrega acima do que você espera na prática. Então, quando as pessoas elas estão genuinamente engajadas e elas enxergam no líder alguém que apoia o desenvolvimento delas, cara, os resultados que aparecem, eles são fantásticos. E eu acho que eu tenha, talvez, realizado ou percebido isso mais evidentemente nessa empresa alemã que eu trabalho hoje. Então, como a equipe era um pouco maior, mas no momento em que eu entrei na empresa, eu rapidamente senti que existia ali talvez um nível de desmotivação para algumas delas. Putz, eu estou aqui há muitos anos na empresa e nada acontece e tal. Cara, eu comprei aquilo como o meu desafio pessoal e eu disse, eu vou pegar cada um dos desafios ou cada um desses colaboradores, eu vou sentar com eles, eu vou entender quais são as angústias, né, e as ambições, ou necessidades, vontades, enfim, genuinamente ouvi-los, e a minha missão desse momento para frente vai ser contribuir para que eles atinjam aquilo que eles esperam. Vou fazer o meu máximo. E talvez, cara, dentro da linha dos legados, né, quando eu me movimentei para essa outra posição de responsabilidade global, e eu passei o bastão dessa equipe do Brasil para outra pessoa, talvez, cara, aquilo que tenha me deixado mais feliz no momento da transição foi saber que, putz, mesmo com não muito tempo, 1 ano e meio mais ou menos que eu fiquei na posição, eu consegui conduzir, sei lá, talvez mais da metade da equipe, ou pelo menos metade da equipe, para aquilo que elas gostariam de atingir profissionalmente, mesmo que fosse assim, putz, eu estou numa direção errada, eu estou fora do meu eixo, eu quero ir para esse eixo aqui. Então tá bom, eu vou fazer o meu melhor, eu vou me esforçar, vou vender o projeto, vou, enfim, representar os seus interesses dentro da empresa. E para a grande maioria desses interesses que eu comprei e representei, eu fui muito feliz e tive a aprovação da empresa em dizer, ok, vamos movimentar essa pessoa, vamos permitir que essa pessoa tivesse um espaço para, enfim, conquistar ou se expor numa área diferente, que ela tenha vontade. Cara, isso eu falo com de uma satisfação enorme, porque foi assim, o meu maior troféu, talvez, desse tempo que eu fiquei na empresa que eu tô atual. Poxa, bacana, Pedro, essa tua evolução, né, dentro da carreira, e hoje você é um gestor, é um gerente, né? E eu quero fazer uma outra relação com os teus tempos de atleta, né? Na época que você era um atleta, a sua equipe, ela trabalhava em função do seu desenvolvimento, tá? Então, os seus resultados faziam com que elas focassem mais em um ponto específico, em outro ponto, mas o foco era sempre você. Então, você era o cliente deles. E hoje, você, enquanto gestor, enquanto líder de equipe, você tem que se preocupar com o desenvolvimento dessas pessoas, ou seja, agora eles são os seus clientes, né? E como a gente costuma dizer na empresa, são os clientes internos. E eu quero te perguntar, como é que você encara, né, essa inversão de papéis? Cara, eu acho que esse exemplo que eu dei agora, ele talvez transmite muito do que eu, na posição de líder hoje, eu busco entregar dentro de uma empresa, né? Temos que lembrar o seguinte, né? Quem tem posição hoje de gerente, basicamente, há duas grandes responsabilidades. Uma delas, a gente não pode esquecer, é a entrega dos resultados. Então, isso é importante. Nada se mantém ou se sustenta no médio e longo prazo se não vem acompanhado de resultados. Então, essa é a função, talvez, gestor, né, de gerir recursos, e recursos incluindo pessoas, tempo, tecnologia, o que quer que seja, para garantir que o trabalho ele seja entregue. E aí um outro papel, que é o papel do líder propriamente dito, ele hoje eu tenho muito claro na cabeça que o papel do líder ele é muito mais sobre conceder do que receber. Entregar uma energia, estar disposto a ouvir, estar próximo dos seus colaboradores, mesmo diretos ou também indiretos, porque muitas vezes a responsabilidade de um profissional dentro de um ambiente de empresa é também suportar profissionais de outras áreas, que podem não estar vivendo um bom momento com os seus gestores. E eu procuro
me colocar numa posição de, se eu tenho um papel de liderança dentro de uma empresa, eu lidero muito além da equipe, né? Eu procuro exercer o papel de liderança para quem precisa de um direcionamento e assim, eu tenho que na visão deles, ser visto como alguém que é um facilitador e não um atrapalhador do desenvolvimento ou, enfim, do atingimento daquilo que eles querem. Então, eu talvez hoje tenha isso muito mais claro, profissionalmente falando, dentro do meu caráter Pedro como líder, do que eu tinha no começo da carreira e por razões óbvias, é o tal do learning by doing, né? É aprender metendo a mão na massa, né? Claro, a gente deve sim buscar treinamentos, buscar conhecimento. Eu estava comentando até um pouco antes da gente começar aqui, que eu sou super fã de podcast, é o meu canal de aquisição de conteúdo hoje, tanto de liderança, de empresarial, para assuntos N, mesmo para notícias. Eu praticamente não vejo notícia em outros canais, eu ouço muito podcast. Então, não estou dizendo que só porque a gente vai meter a mão na massa, a gente não deve se embasar na teoria. Pelo contrário, a gente deve sim, e eu procuro me atualizar sempre com muita frequência. Em todos os dias eu escuto algum material, algum conteúdo relacionado ou à empresa, ou à liderança, que eu procuro tentar aplicar no meu dia a dia, né? Mas sem dúvida, a minha cabeça hoje ela é muito mais sobre como eu proporciono um melhor ambiente de desenvolvimento para os colaboradores do que o contrário. Esperar que eles vão me entregar algo só porque eu sou o gerente ou o líder. Cara, é legal falar sobre isso, porque é inspiração na equipe, né? Você tem uma história fantástica de vida, uma história de superação, uma história de quebrar barreiras, uma história de não se acomodar, uma história, sua vida começou com uma grande perda e transformou no final num grande ganho. Como você disse lá para trás, né? Aquela perda te fortaleceu muito, fez com que hoje você seja a pessoa que você se tornou. Parabéns, isso é uma história que deve ser levada para muita gente mesmo, porque as pessoas têm que aprender a aprender com os problemas, né? Pedrão, estamos chegando ao final desse podcast, foi fantástico. Você deu uma aula de liderança, de superação, de empreendedorismo. Então vou pedir para você fazer suas considerações finais, deixar os seus contatos para a galera que quiser conversar com você, te encontrar nas redes sociais. Vamos lá, legal, cara. Eu queria pegar o gancho nesse último ponto que você falou, né? Eu até estava lendo um livro esses dias, um tempo atrás, se chama Mindset, de uma pessoa chamada Carol Dweck. E esse livro, ele trata um pouco as diferenças de pessoas que têm a cabeça muito fechada a certos padrões e de pessoas, por outro lado, que são abertas ao desenvolvimento, né? E eu acho que as experiências que eu vivi na minha vida, elas, especialmente as difíceis, elas ajudaram a construir o caráter da pessoa e talvez a maneira como eu enxergo as coisas hoje, né? Então, a minha esposa, a Érica, ela sempre fala que é impressionante a capacidade que eu tenho de tentar sempre buscar alguma coisa positiva, mesmo quando o circo está pegando fogo. E talvez isso tenha se construído um pouco em função dessas histórias de vida e da resiliência de levar a chapuletada, levantar e tentar, enfim, usar aquilo como energia para se desenvolver. Coisa que depois eu consegui casar aí com os aprendizados desse livro. Então, eu acredito muito nisso, eu sou uma pessoa super positiva dentro do meu ambiente pessoal e também profissional hoje, em razão de toda essa construção da minha história, das experiências de esporte e tudo isso. E mais uma vez, né, dentro do aspecto da liderança, hoje eu tenho uma clareza muito grande de que o papel do líder é muito mais sobre contribuir e entregar do que receber, sem dúvida nenhuma. E eu dei alguns exemplos, eu acho, disso também ao longo do nosso bate-papo de hoje. E, cara, eu queria agradecer André, Roger, Cristiano, foi um prazerzaço da minha parte participar, algo novo, eu nunca tinha feito podcast antes, eu fiquei super animado quando eu recebi o convite, então, brigadão aí pelo convite, e pode me chamar mais vezes que eu vou curtir participar. E, por fim, cara, meu contato, eu acho que o LinkedIn talvez seja mais fácil, a rede social que eu uso mais, enfim, para os contatos profissionais, que é Pedro Casonato. Isso aí, cara. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e um abraço.
É isso aí, Pedrão. Muito obrigado, cara. Lembrando que Casonato tem 2 Zs e 2 Ts. Mas os seus contatos estão na descrição desse podcast. E a vocês que estão nos ouvindo, peço para que acompanhem as redes sociais do Despertar da Excelência. Instagram, LinkedIn, Facebook, o nosso canal do YouTube e o nosso canal de podcast no Spotify, Despertando Insights. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!